Olá a todos, final de semana de decisão no futebol árabe, com a final da Copa do Golfo entre Arábia Saudita e Bahrein. Gostaria de começar falando um pouco da história do futebol da Arábia Saudita, final da década de 70, mais precisamente na temporada 79-80, o Al Hilal da Arábia Saudita contratou o Rivellino. Rivellino, que até então era um jogador de renome por ter jogado várias Copas do Mundo defendendo a seleção brasileira, um jogador de qualidade técnica inquestionável, e ele foi trazido pelo Al Hilal justamente para incentivar os jovens árabes a praticarem o futebol como meio de diversão e até mesmo como meio competitivo. Nessa época, o futebol da Arábia Saudita ele não era profissionalizado, então os atletas jogavam e tinham também o seu trabalho paralelo a isso. A Liga Saudita hoje ela é profissional, então os atletas eles apenas jogam futebol. Isso para nós brasileiros é bastante óbvio, mas aqui no mundo árabe ainda existem muitas ligas onde os atletas eles não são profissionais, eles são semiprofissionais, eles têm um emprego paralelo, inclusive estou para dizer que a maioria dos países árabes funciona dessa forma e tendo poucas ligas profissionais. A Arábia Saudita é uma delas, Emirados Árabes é uma que não faz muito tempo que se profissionalizou, Catar segue nesse mesmo caminho, certo? E quem deu o pontapé inicial para isso tudo acontecer 40 anos antes foi o Rivellino. E veio justamente para o Al Hilal, que atualmente é um possível adversário do Flamengo. Pode vir a enfrentar o Flamengo desde que passe pelo seu adversário na primeira fase eliminatória ali, pode ser o adversário do Flamengo. Então eu só falo isso para contextualizar um pouco o futebol da Arábia Saudita, dizer qual foi o marco da profissionalização desse futebol. E vamos falar agora um pouco do time da Arábia Saudita atual. Esse time tem por característica, ele tem um treinador francês, então é a escola francesa, uma escola que está bastante em voga hoje, aí, bastante destaque no futebol mundial, até pelo resultado da última Copa do Mundo também. E eles variam muito a forma de defender de acordo com o adversário que enfrenta. Então, no último jogo, nessa semifinal, eles enfrentaram o Catar, o mesmo Catar que jogou a Copa América, que eu tive inclusive a oportunidade de assistir jogando em Porto Alegre. O Catar ele tem por características muito iniciar a jogada de um lado, dar amplitude com o extrema do lado oposto e buscar uma jogada em diagonal. Em resposta a isso, então, a Arábia Saudita montou uma linha com 5 defensores aqui, visando justamente aumentar essa amplitude e dificultar essa inversão de bola, né? Aumentando assim as chances de interceptação dessa bola longa. Defendia com essa linha de 5 aqui na frente. Quando a bola entrasse, por exemplo, quando a jogada se definia, vamos dizer, pelo lado direito da sua defesa, esse lateral do lado oposto, ele entrava à frente desse zagueiro. Então ficava uma formação, então, com 2 linhas de 4 e 2 homens na frente. Certo? Essa era a formação defensiva da Arábia Saudita. Quando enfrentava algum adversário que não tinha essa característica de buscar as diagonais, que não tinha essa característica de inversão de jogo, não dava tanta ênfase a esse tipo de ação, jogava ou com 2 linhas de 4, ou mesmo com um volante centralizado, uma segunda linha de 4 e um atacante à frente, variando muito de acordo com o adversário, como eu falei há pouco. Na construção das jogadas, esse volante ele sempre vinha aqui entre os zagueiros. Então o que a Arábia fazia faz a partir desse movimento? Faz uma saída de 3, abre os 2 defensores centrais e aprofunda os dois laterais, tanto pela direita como pela esquerda. E as jogadas de profundidade, as jogadas de velocidade pelo lado do campo, elas acontecem normalmente com o passe do zagueiro, seja o central pela direita, seja o central pela esquerda, buscando esse lateral. Então, qual é o movimento que faz esse interior aqui da Arábia Saudita? Ele se aproxima do portador da bola. Quando ele se aproxima do portador da bola, normalmente um defensor vem junto. E quando esse defensor vem junto, é a brecha que precisa para enfiar essa bola nas costas desse defensor, porque nesse momento já se quebrou a linha defensiva do adversário,
e esses jogadores de velocidade aqui, tanto pela direita como pela esquerda, aí sim chegam no fundo e a partir dali criam as principais jogadas ofensivas na construção da Arábia Saudita, certo? E fora isso, jogam de forma extremamente compactadas, mesmo na fase ofensiva eles jogam com bastante compactação. A prova é que esse passe, como eu mostrei há pouco, ele sai do zagueiro, do cara que seria da primeira linha defensiva, e ele consegue fazer um passe longo e botar seu companheiro em condição de uma jogada de ataque. Isso acontece pela proximidade das linhas também nesse momento. Defensivamente, então, seria até desnecessário falar sobre o quão compactadas são essas linhas. O Bahrein ele já tem uma postura um pouquinho mais diferente. O Bahrein tem uma postura um pouquinho mais diferente, lembra muito o Internacional do Odair Hellmann, uma linha de 4 defensiva, um volante centralizado entre essas duas linhas e uma segunda linha de 4 e um atacante de profundidade, um atacante centralizado. Inclusive, dou um destaque para esse atacante centralizado aqui, porque ele agora já falando do Bahrein, esse atacante centralizado ele é um brasileiro, o Thiago, que tem o passaporte, tem já várias temporadas aqui no país, ele sempre sendo goleador, sempre sendo o top scorer aqui da Liga Bahreinita, e esse ano ele ganhou o passaporte e então está sendo chamado para a seleção principal também, certo? Um bom finalizador, tanto na bola aérea como por baixo, finaliza com a direita, finaliza com a esquerda, realmente é um jogador bastante interessante. Depois, o Bahrein procura jogar defensivamente, procura jogar de forma extremamente compactada, e quem joga nessa formação no 4-1-4-1 e faz essa opção pelo futebol reativo, encontra um grande problema, ou seja, quando recupera essa bola, está no seu campo defensivo e, além disso, está muito longe do campo ofensivo do adversário. Está muito longe de uma região onde possa vir a criar uma jogada de perigo para o adversário. Em compensação, é uma equipe que se defende muito bem, toma poucos gols e, até pela proposta de jogo, acaba criando poucas situações de gol também. Então, aí cresce a importância do Thiago, que é bastante cirúrgico nessas finalizações. Esses jogadores do meio aqui, especialmente esse que joga pela esquerda, ele é um meia de origem no clube, ele joga como meia, então quando o Bahrein tem a bola ele também se desprende para tentar se aproximar do atacante, ou mesmo botar o time para jogar, seja buscando o jogo com os extremas, buscando a passagem do lateral, certo? E o outro volante, o volante pela direita e esse volante pela centralizado, são jogadores que têm mais características mesmo de contenção e são os que dão o equilíbrio quando o Bahrein tem a posse de bola e parte para o ataque. Esse central pela esquerda, ele trabalha no meu clube, é jogador do Istighfar também, assim como um dos atacantes que atualmente até está no banco, mas deve ser utilizado porque também é um jogador bem interessante de velocidade, que pode fazer tanto a beirada como pode entrar centralizado numa eventualidade no lugar do Thiago. Então eu espero para essa final aqui da Liga da Copa do Golfo, eu espero uma final bem equilibrada, com a Arábia Saudita tendo muito mais posse de bola, mas ainda assim sendo muito difícil de entrar nessa defesa bahreinita, que é muito bem montada, joga com as linhas muito próximas e vai apostar, tenho certeza, nessa compactação, no poder da sua defesa e na saída rápida assim que recupera essa posse de bola. Tá certo? Basicamente é isso. Vamos esperar que tenhamos uma grande final, um grande jogo. Vou torcer para o Bahrein, até porque tenho amigos jogando na seleção, defendendo essa seleção aí, certo? E espero que tenhamos um grande jogo. Aqui fica o meu agradecimento a todos que acompanharam e também que eu possa ter trazido para vocês, além da disposição tática, mas um pouco também da história do futebol aqui no mundo árabe e um pouco também das características dessas duas seleções que vão que vão fazer essa final, tá bem? Um grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado.